Olá! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus poderoso, Deus majestoso, Deus glorioso. Como você está? Tudo na paz, tudo tranquilo, graças ao bom Deus. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja abençoado. Eu espero que seu dia esteja sendo, não tenha sido, esteja sendo um dia abençoado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre fundamentos cristãos. Os fundamentos que nos levam a caminhar. Quais são a base da nossa fé? Qual é a base da nossa fé? Né? O que faz parte desses fundamentos? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. No primeiro vídeo que nós fizemos dessa série, nós demos uma introdução falando sobre fundamentos, o que é fundamento, para que serve o fundamento, quais são, né, os fundamentos base. No segundo vídeo nós falamos sobre o propósito eterno de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus, que também faz parte dos fundamentos da fé cristã. Nós entendermos o que é o reino de Deus. Por que é chamado de reino? Esse conceito de reino para nós aqui, principalmente aqui no Brasil, né? É meio complicado a gente entender esse conceito de reino. Lá na Europa tem países onde a monarquia, né, ou o reino, é o sistema de governo do país. Então as pessoas entendem melhor como que seria um reino. Um reino, por que ele é chamado de reino? Porque ele é governado por uma única pessoa. Ele é governado pelo rei. A autoridade máxima do reino é o rei. Então, ele é aquele que determina as leis, ele é aquele que determina o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ele é aquele que determina as regras de como o país funciona, como ele é governado, né? É o rei que determina. É feito a vontade do rei. É feito aquilo que o rei acredita e acha que é o correto. Por isso que é chamado de reino. Ele está debaixo do governo de um rei. E é por isso que o reino de Deus é chamado de reino. Porque todo governo, toda autoridade, todo poder é dada e é vinda de Deus. Deus entregou toda a autoridade, a palavra de Deus nos diz que ele deu toda a autoridade a Jesus, né? Mas o governo, a vontade, as leis, tudo vem de Deus. Tudo foi dado por Deus, tudo foi criado por Deus. Reino é uma forma de governo em que a autoridade reside em um rei. Esse governo se estende sobre todos os territórios e pessoas que estão debaixo do domínio do rei. Aqueles que estão debaixo do domínio do rei são chamados de súditos. Nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento e até do Novo Testamento também, a maioria dos povos era governada por reis. No Novo Testamento, nos tempos de Jesus, era o Império Romano. E esse império, ele tomava conta de praticamente todo o mundo daquela época. O Império Romano, ele dominava na época de Jesus. Da onde que vem a ideia de reino? O governo de Deus, Deus é a fonte de toda autoridade, como a gente já falou.
Ele é o rei absoluto do universo, por direito inerente, ou seja, ele foi o criador de tudo, ele é dono de tudo e ele é o sustentador de tudo. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, sobre o que é visível e o que é invisível, sobre a criação, os anjos, a humanidade, sobre a história, as nações e os eventos futuros. No livro de Salmos, no capítulo 93, versículos 1 e 2, a gente lê assim: O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza, o mundo também está estabelecido de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. No livro de Salmos também, Salmo 97, versículos 1 e 2, nós lemos assim: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Por ser autoridade, um dia ele julgará a todos com justiça, é o que a palavra de Deus nos diz. Lá no juízo final, lá no último dia, Deus vai julgar a toda a humanidade com justiça. Deus é o Rei do universo, o Rei eterno. Nós podemos ver isso em Salmos 99, versículo 1, Salmos 145, versículo 13 e Salmos 146, versículo 10. O governo natural de Deus sobre a criação. Governo natural, quando você cria, quando você gera, quando você traz à vida alguma coisa, você domina sobre aquilo, você governa sobre aquilo. Deus exerce seu governo sobre o universo de um modo natural. As galáxias, constelações, estrelas, os sóis, a Terra, as distintas espécies de fauna, flora, a vida na biologia em todas as suas variedades, a célula, a molécula, o átomo, etc. Tudo, absolutamente tudo é regido por Deus. Deus criou todas as coisas por sua palavra. Ele mandou e essas coisas foram feitas. Hebreus 11:3 nos diz assim: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Aquilo que nós vemos hoje foi feito daquilo que não existia. Foi tudo feito pela palavra de Deus. Deus deu ordem e as coisas foram feitas. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós podemos ver isso em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. A natureza obedece ao governo de Deus de um modo espontâneo e natural. Obviamente, não se trata de uma sujeição consciente e voluntária, como no caso do homem. A natureza, ela se sujeita porque é de forma incondicional. Ela está sujeita às coisas de Deus, ela está sujeita às regras e às leis de Deus. Aquelas regras e as leis que Deus impôs na época da criação. Nós temos também o governo moral de Deus sobre os homens, que é através dos princípios de Deus. O homem, ele é um ser moral, ou seja, nós temos princípios, nós andamos por princípios. Nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, com atributos de personalidade. Nós temos um espírito, nós temos vontade, temos o raciocínio, as emoções. Deus exerce governo moral sobre o homem, esperando dele uma sujeição. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher aquilo que nós obedecemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós decidimos ou aquilo que nós não decidimos. Só que Deus, ele espera de nós que a gente se coloque, se submeta aos princípios morais dele,
aos princípios e regras da sua palavra, da sua lei. Sabe, Deus aguarda que a gente tenha essa sujeição. Nós somos criados com responsabilidade moral e capacidade de decisão. Nós somos responsáveis por obedecer consciente, voluntária e inteligentemente a palavra de Deus, reconhecendo e acatando deste modo o reino de Deus sobre a nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Deus espera a nossa sujeição. Deus espera que a gente se submeta à sua palavra. Agora, qual a situação do homem diante do reino de Deus? Como que nós nos comportamos? Nós vimos a criação do homem, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. Em Gênesis 2:7, a palavra de Deus nos diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós temos espírito e atributos de personalidade. Além disso, essa imagem divina se vê em nossos atributos morais. As pessoas, ao olhar para nós e ver o nosso caráter, as nossas atitudes, a nossa forma de viver, elas enxergam a Deus quando nós andamos nos princípios de Deus. Quando nós estávamos no nosso estado de inocência perfeita, ou seja, antes do pecado, Adão e Eva refletiam a santidade, a justiça e o amor de Deus. Deus exercia o governo sobre nós, sobre o homem antes do pecado. Em pleno exercício da sua autoridade, Deus governava sobre o homem e sobre a mulher mediante sua palavra. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. O homem deveria lavrar a terra e cuidar dela. Podia comer do fruto das árvores e das plantas, podia ter relações sexuais com sua esposa, pois eram uma só carne. Aquele que era a autoridade suprema estabeleceu limites para a conduta do homem, dizendo, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo era perfeito e bom, enquanto o homem e a mulher viviam submissos à autoridade do Rei Eterno, autoridade de Deus. Ou seja, enquanto a humanidade, o homem, vivia sob a autoridade do governo moral de Deus, era tudo perfeito. Só que o pecado entrou na vida humana. A rebeldia de Satanás entrou no nosso coração. Nós somos, entre aspas, enganados por Satanás. Primeiro a mulher e depois o marido, depois o homem. Se rebelaram contra a vontade de Deus, comendo do fruto proibido. E aí veio o pecado. Gênesis 3, versículo 6 diz assim, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. O que é o pecado? Justamente isso. O pecado é a rebelião contra Deus. É fazer aquilo que Deus disse que não era para ser feito. Pecado é a insubordinação à autoridade de Deus. É fazer a minha própria vontade, fazer o que eu quero, aquilo que para mim parece bem. É achar que eu tenho condição de decidir o que é bom ou é ruim. É achar que a minha inteligência, a minha visão, a minha percepção é maior do que a de Deus. É desconhecer desse modo a autoridade de Deus, passar por cima da autoridade de Deus. Isso é exatamente o que Satanás quis
e ainda quer alcançar em todo o homem. Satanás se rebelou e por isso ele foi expulso do céu. Por causa de rebelião, por achar que ele era maior que Deus ou igual a Deus. E o homem entrou nessa mesma rebelião. Satanás conseguiu colocar essa rebeldia dentro do nosso coração. É por isso que nós pecamos, é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos o pecado original, que é o pecado da rebelião, o pecado de ir contra a vontade de Deus. Hoje, qual é a nossa condição atual? Do mesmo modo que Adão, todos temos pecado contra Deus, tanto pela herança pecaminosa que recebemos, como por nossas atitudes pessoais diante de Deus. Cada um vive como quer, fazendo a própria vontade. As consequências dessa rebelião estão à vista de todos nós. São orgulho, medo, ansiedade, depressão, doenças, as iras, insegurança, ódio, crime, divórcio, mentira, inimizade, rancor, problema familiar e várias outras consequências. Todos esses são sintomas da morte, morte espiritual, que finalmente resultará na morte física e logo a condenação eterna. Quantos males vieram sobre a humanidade por não viver sobre o reino de Deus? Quão triste é a condição atual dos homens. Para piorar a situação, o homem não tem em si nenhum recurso para voltar, para reverter, para sair dessa situação, que é essencialmente um problema espiritual. Por isso que é pregado o evangelho do reino de Deus. Porque através da palavra de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, através do plano de redenção, Deus vem trazer novamente o seu reino. A palavra de Deus, ela diz assim: depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e creia no evangelho. Creia nas boas novas. Creia que Jesus veio para nos salvar. A partir dessa concretização do plano de redenção, a partir do momento que Jesus nasce, começa o seu ministério e vem para nos trazer o reino de Deus, para nos trazer o verdadeiro evangelho, nos trazer o arrependimento, nos tirar daquela prisão do pecado, nos tirar da morte. Jesus, quando ele ressuscitou, ele tira a morte como sendo o final de todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi essa vida que Jesus veio restaurar para nós. Aquela vida que Adão e Eva tinham lá no Éden, que seria uma vida eterna, que eles poderiam viver eternamente se eles não tivessem caído. Essa é a vida que Jesus vem trazer para nós, para que nós voltemos para o reino de Deus, para que a gente se arrependa do nosso pecado e entremos novamente no reino de Deus. Evangelho significa boa notícia ou boa nova. Jesus anunciou aos homens a boa notícia do reino de Deus. Foram boas notícias porque o momento esperado e anunciado pelos profetas havia chegado. E também são boas notícias porque Deus, em seu amor, mandou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Nós, homens excluídos da presença de Deus por nossa rebelião, agora recebemos a boa notícia de que o reino de Deus chegou sobre nós e que, mediante o arrependimento, uma mudança total de atitude, que se chama também a conversão, é o que a gente fala de se converter, é quando a gente muda totalmente de atitude. A fé em Cristo nos é dada a possibilidade maravilhosa de nascer de novo, por causa da morte e ressurreição de Cristo, para entrar assim no reino de Deus. Nós temos hoje
dois reinos. Hoje nós trabalhamos, convivemos, nós olhamos e verificamos dois reinos. Nós temos o reino que é chamado de o Império das Trevas, e temos o reino da luz, que é o reino de Deus. Em Colossenses 1,13 nós lemos assim: o que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia também declara que Satanás é o que domina sobre o império das trevas, enquanto Jesus Cristo exerce o governo sobre o reino da luz. O império das trevas é aquele que pretende viver segundo os seus próprios critérios. Ele pretende, fazer a sua própria vontade. O nosso inimigo sempre tenta nos colocar como centro, o homem no centro, fazendo tudo o que ele quer, realizando todas as suas vontades. Quando alguém faz o que quer, pensa que está tudo bem, mas na realidade está se destruindo e caindo na armadilha do diabo. Por isso devemos levar em conta que a raiz do mal do homem está em sua rebelião, seu egoísmo, sua pretensa independência de Deus. Ao não levar em conta a Deus, nem reconhecê-lo como dono e rei sobre nossa vida, nós estamos seguindo o mesmo caminho do diabo. E vamos terminar como consequência debaixo do domínio do diabo, que é o império das trevas. Satanás é chamado na Bíblia de o príncipe desse mundo. Com seus demônios, ele exerce uma força espiritual maligna cujo propósito é transtornar, arruinar e, por fim, destruir o homem. Por isso há tanta confusão e maldade ao nosso redor, e muitas vezes no próprio ser humano. A atividade de Satanás no mundo é mostrada em muitos textos bíblicos. Efésios 2, versículos 1, 2, Efésios 2, versículos 1 e 2, Efésios 6, versículos 11 a 13, João 10, 10, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 e 4. Em todos esses textos nós vemos claramente a ação de Satanás. É importante entender que nossos recursos humanos não são suficientes para fazer frente às astúcias do diabo ou evitar cair em suas garras. Temos que depender de Cristo. Para isso, a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lucas também testemunhou de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isso está lá em Atos, no capítulo 10, versículo 38. Mas pela glória de Deus, pela graça de Deus, nós temos o reino de Jesus Cristo. Quando as Escrituras se referem ao reino de Deus, não estão falando do céu ou do lugar onde Deus habita, senão do governo de Deus. Veja bem, o reino de Deus não é um lugar físico. O reino de Deus é um sistema. É um sistema onde nós nos submetemos à vontade de Deus, nós nos submetemos à autoridade de Deus, nós nos submetemos aos princípios da palavra de Deus. Deus fez o mundo e, como Criador, tem o direito de governá-lo. Seu governo é exercido na luz, com justiça, santidade e amor. O governo sempre reflete o caráter do governante. Nesse caso, é Jesus Cristo quem governa com a autoridade que surge da sua morte e ressurreição, pelas quais revelou o amor e a justiça de Deus e ganhou o direito de reinar sobre o mundo inteiro. Além disso, como Deus criou o homem à sua imagem, este nunca poderá viver bem ao realizar-se a parte da vontade de Deus. Sem ela, não se pode ser a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Quais são as características de cada reino? Veja bem, no mundo natural, cada nação tem suas características que a identificam bem, como a cada um de seus cidadãos. No mundo espiritual, isso também acontece. Nós temos a lei.
A lei é um código de conduta que rege a vida dos cidadãos de uma cidade, estado, país ou reino. A lei do reino das trevas. Viva como quiser. Cada um vive de acordo com a própria vontade. Cada um vive como quer, faz o que lhe parece mais correto e que lhe convém, o que lhe dá na telha. A lei do reino da luz. Viva como Jesus quer. Os discípulos vivem como o Senhor manda. Os discípulos vivem para agradar a Deus. Não é uma questão de obedecermos quando quisermos, mas obedecermos em todos os momentos. Qual é o idioma do império das trevas? Reclamação, murmuração, queixa, lamento. E qual é o idioma do reino da luz? Louvor, gratidão, oração, jejum, né? Louvor não significa cânticos ou música. A música é apenas uma maneira de se expressar o louvor. Louvor é contentamento e gratidão a Deus por tudo que nós temos. Qual é a bandeira do reino da luz? A bandeira do reino da luz é amor. Amar os irmãos, o próximo e até os inimigos. Esse é o sinal que identifica um discípulo. Não é a doutrina, o cabelo, a roupa, mas o fato de nos amarmos uns aos outros. Essa é a bandeira do reino da luz, é a nossa marca. A bandeira do reino das trevas, egoísmo. Amo a mim mesmo, vivo para mim, me esforço para mim, penso apenas em mim, contanto que comigo esteja tudo bem, o que me importa os outros. Essa é a filosofia do reino das trevas. Então, nós precisamos entender esses dois reinos. Precisamos entender que existe um reino de trevas, um reino onde as pessoas são levadas a ser egoístas, onde as pessoas são levadas a viverem para si mesmo de acordo com a sua própria vontade. E existe o reino da luz, onde nós nos dedicamos de forma, como é que eu vou dizer? Pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, nós nos entregamos à vontade de Deus. Nós nos colocamos na vontade daquele que tudo pode. Nós nos colocamos na vontade daquele que tudo criou. Deus maravilhoso. Amém? Dê uma olhadinha para terminar nessa figura que eu estou projetando aqui agora. Veja bem, nós temos aqui a porta estreita, que a palavra de Deus tanto se refere. Que estreita é a porta que leva para o reino dos céus. Nós temos do lado esquerdo as pessoas que estão no reino das trevas. Elas não foram ainda convencidas, elas não foram ainda tratadas para entrar no reino de Deus. E do outro lado nós temos aquelas pessoas que já entraram no reino de Deus. Que essa palavra possa nos trazer uma visão daquilo que nós podemos fazer no reino de Deus, do que é o reino de Deus, o que consiste o reino de Deus, e que nós, de livre e espontânea vontade, possamos nos submeter às vontades de Deus e viver de acordo com o que diz o Pai Nosso. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é feita nos céus. Glória a Deus! Eu espero que você tenha tido uma visão daquilo que é o reino de Deus, o reino das trevas, daquilo que é um reino. Que você possa olhar essa estrutura de reino e possa, com certeza, decidir por fazer parte do reino de Deus, da sua justiça, do seu amor eterno, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Seja um missionário de Deus. Envie essa palavra para as pessoas que você ama, para que elas possam adquirir um pouco mais de conhecimento sobre os fundamentos da fé cristã, sobre o que é o reino de Deus, para que nós possamos ir caminhando passo a passo para chegar naquilo que Deus quer de nós,
sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Por onde quer que você vá, onde quer que você ande, seja você uma bênção, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.